Bom dia a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um grauzinho aqui para mim, por favor. É um prazer para mim, é tanta gente boa aqui. Aqui é a minha casa da Zona Sul, não é verdade? E hoje eu tenho esse prazer de vir aqui e falar um pouco daquilo que nós temos vivido. É como casa, né? A minha mãe escolheu ser presbiteriana, então ela não segue nem ao João, nem a mim, né? E ela vai numa igreja presbiteriana, não bate palma, né? Não ora em línguas, não fala nada disso, mas é muito parecido um pouco, é com a gente mesmo assim, né? Mas é impressionante o tanto que nós somos essa casa que respira igreja. Sempre que a gente fala e está junto, churrasco, Natal, a gente só tem um assunto, é a igreja. Como que nós podemos ser pastores melhores, um exemplo, né, daquilo que Deus tem feito. E hoje eu quero ter um certo exercício com vocês daquilo que significa ser uma igreja saudável no mundo de hoje. A primeira coisa que todo pastor faz quando ele está pensando em plantar uma igreja saudável no século 21, diante de tudo aquilo, é entender um pouco das palavras ou dos temas do mundo que ele está absorvido. Então, pense que aqui é um grande quadro. E quais as palavras que o mundo de hoje apresenta para nós? Talvez a mais nova, mas não tão assim, é a palavra guerra. A guerra, ela está cada vez mais próxima de nós, aonde as ideologias, é uma outra palavra, estão mudando a nossa forma de relacionamento. A outra palavra, então, é um contraste. Existe certamente hoje uma polarização tão grande no mundo que os contrastes estão mais óbvios. A outra coisa que nós também vivemos é o poder. Hoje, o mundo foi sempre dominado por todos aqueles que têm mais poder. Outra palavra importante, não apenas em guerras, mas no nosso dia a dia, são as armas. Todos nós julgamos a nossa vida e os nossos contatos, o nosso comércio, a nossa forma de nos posicionar, olhando uns aos outros e vendo quais armas que essas pessoas têm. E dependendo das armas, você toma uma atitude. Por mais que a palavra arma seja um pouco bélica demais, mas ela está no nosso subconsciente de estratégia, não é assim? Ou seja, se eu quero dar um passo, eu sempre penso em quem eu estou lidando, com quem eu estou lidando, quem é aquele que eu negocio. O mundo todo, então, ele pensa a partir das estratégias, das armas e dos representantes. Pensando isso, a pergunta que eu faço para vocês hoje é: o que é uma igreja saudável? Ou como vivermos uma igreja saudável nesse cenário de belicismo, poder, estratégia, ideologias, uma falsa ideia de sermos tolerantes, aonde no mundo de hoje só se é tolerante quando não se posiciona-se verdadeiramente. E por isso eu fiz uma escolha de mostrar para vocês uma cultura saudável diante de um cenário de guerra, a partir de um dos maiores escritos da Bíblia Sagrada, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Uma história que todo mundo aqui conhece de cor e salteado. A história de Davi e Golias. E eu quero refletir com você, nessa manhã,
muito mais sobre a ótica do autor do livro do que a ótica da história sozinha. Porque uma igreja saudável, ela jamais apresenta a Escritura sem a intenção do autor da Escritura, com todo o próprio Deus, mas o autor daquele livro, o autor daquela carta e assim por diante. Mas deixa eu antes te dar uma história, um contexto, para que ao lermos o texto do capítulo 17, você tenha um arcabouço bíblico junto, comigo. Vamos voltar lá no Pentateuco, no livro de Números. Aquele livro que você sempre chega nele, lá para março, abril, e pula. Porque ele tem muita genealogia, é esse mesmo. Tem uma coisa ali que você não pode perder, que é justamente a história dos espias sendo enviados à terra dos jebuseus, à terra de Canaã, para espiá-la. Então, nós vemos que os 12 foram, e aquilo que eles voltam dizendo é justamente, cara, não vai dar não. Pipe, se eu fosse a gente, não plantaria igreja ali não, não tomaria, não. A gente não vai para lá, porque lá nós temos o quê? Homens muito grandes, poderosos. Mas dois homens, têm uma visão da vida diferenciada. Quem são? Josué e Caleb. E eles dizem com todas as palavras, nós vamos porque Deus nos entregou aquela terra. Essa é a visão que o autor de Samuel vai desenvolvendo para nós entendermos os contrastes entre o mundo de aparências e o mundo da voz de Deus. Mais uma, então, que chega mais próxima. Josué, o livro do próprio espia, que estava agora como o sucessor de Moisés. E ali, no primeiro capítulo, no verso 9, nós vemos a palavra de exortação, de coragem a Josué, dizendo, ser forte e corajoso. Vai com tudo, vai para cima. Mas algo que é interessante ali é que ele não fala assim, olha, use todas as armas, use todo o seu exército, coloca todo mundo para correr, tropa de elite, vamos lá. Mas não. O que ele nos traz, o que o texto nos traz em Josué, é justamente aquilo que nós vamos ver sendo expressado pelo autor de Samuel, como a ótica de Deus para o mundo saudável e para o reino de Deus sendo estabelecido. Que é, se apegue à lei de Deus de noite. Que o seu coração esteja nela. Ou seja, a estratégia de Deus para Josué tomar a terra não eram as armas bélicas, o exército, a velocidade deles ali, mas sim estar constantemente ouvindo a voz de Deus. Dito isso, chegando no livro de Samuel, primeira de Samuel. Começa com quem? Com Samuel. Samuel era o último juiz de Israel, um profeta, e até então toda a nação ali, de alguma forma, estava sendo direcionada pela voz de Deus, pelos juízes e profetas ali. Surge então, no capítulo 8, uma coisa que você precisa se lembrar sempre que for ler esse livro. A nação de Israel se achega ao profeta e diz assim, nós queremos ter um rei segundo as nações. Nós queremos um rei para nós, que seja alto, guerreiro, e que nos governe semelhante nós estamos vendo as nações. Eu não sei se você sabe, mas isso é justamente um olhar de uma nação
que foi liberta por Deus do Egito, que foi liberta por Deus da Babilônia, que Deus concedeu um povo, uma terra com a sua mão poderosa. E agora, se você não se lembra de Êxodo 19, Deus diz no Pentateuco, antes dos 10 mandamentos, ele diz assim: se vocês obedecerem a minha voz, vocês serão para mim um tesouro pessoal, um reino de sacerdotes, uma nação santa. O que isso quer dizer? Vocês serão o parâmetro para as outras nações. Vocês serão uma força centrífuga, aonde as nações receberão de vocês e verão que só há Deus em Israel. E agora nós temos o inverso. Uma nação liberta por Deus, dizendo ao próprio Deus, dizendo: nós queremos um rei, nós queremos ser governados, nós queremos parecer, nós queremos ter uma cultura igual à de todo mundo. E Deus concede o pedido da nação de Israel. Dá a eles um rei, moreno, alto, bonito e sensual. Saul. Saul era de parar o trânsito, meu amigo. Ele era, para os que gostam do Siban, do Dino, ele era Asterek, ele era sarado. E, de repente, então, Saul começa a reinar. E se você ler esse livro, você verá que Saul reina segundo as aparências. Ele sempre dá um jeitinho nas coisas. E no capítulo 15, Saul é enviado por Deus para eliminar os amalequitas, porque eles haviam sido influentes para atrapalhar os hebreus na saída do Egito a Canaã. Então Deus estava julgando aquele povo. Fala assim: olha, tira todo mundo, mata todo mundo. E Saul deixa o rei vivo e os luxos. E Deus repreende ele, fala assim: a partir de agora você perdeu seu reino. Você perdeu a unção de representante. E no capítulo 16, então, nós vamos ver Deus ungindo um não aparente. E uma das coisas lindas que, se você voltar no texto e ver, o texto frisa muito bem que Davi era bonitão também. Mas ele não tinha uma vida de aparência, no sentido que a forma como Davi enxergava a vida era diferente de Saul. E ele, então, ele é rejeitado por seu pai, que nem o apresenta para a possível unção. Deus que traz ele lá de trás do pasto e unge ele, e ele serve Saul, ele serve o rei. Chegamos ao texto. Verso 1 do capítulo 17 de 1 Samuel. Os filisteus juntaram forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Até aqui eu quero chamar a sua atenção para o texto. O texto está descrevendo de forma muito minuciosa um representante da batalha.
É interessante que, no mundo de armas, esse texto apresenta justamente... Olha, gente, eu que tenho que passar aqui, né? Foi mal. Dá para passar para mim aí? Olha só, gente, eu sou gago, eu já prego. Dá para passar aqui, né? Não funciona em duas coisas, não, né? Entendeu? Assim, eu não sou tão bom igual o João, não. Eu sou bem pior, então, tá, me ajuda aí. Pode passar mais uma. Preste bem atenção o tanto que o texto dá ênfase ao quê? Às armas de Golias. Ele gasta tempo, ele descreve com beleza. Ou seja, pensa muito bem. Naquela época, os filisteus tinham o melhor aparato de ferro. E ele descreve como que a armadura do seu representante, do seu guerreiro, e essa palavra é importantíssima no texto, guerreiro. Olha como que ele fala para exaltar o poder das armas que Golias e os filisteus estavam se juntando à guerra. Então, Golias é como se fosse o homem de ferro. Não tinha provavelmente nenhuma armadura e nenhum guerreiro capaz, né, de, assim, um cara muito tecnológico e preparado para acabar com qualquer guerreiro que vier lutar com ele. Mas o texto segue, então, a partir das armas, e no verso 8 diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O texto segue, então, agora apresentando o drama. Esse homem de 1,90 m, 2,90 m, o que ele quer lembrar aqui? Nós queremos um rei segundo as nações. Está aí, ó. Estereótipo perfeito. Maior do que Saul e mais high-tech do que Saul. E ele se apresenta na batalha e fala assim: a gente não vai guerrear com tropas. Nós vamos entrar na mão aqui, ó. É 1 a 1. Escolhe alguém. Porque isso era muito comum. Os representantes lutavam em nome da nação. Ou seja, olha só então a segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção, que é justamente a palavra representantes. Pode passar, representantes. As armas já foram apresentadas. E agora os representantes estão entrando em cena. Golias já se posicionou e tirou onda. Falou assim, traz aí. E quem deveria se posicionar? Quem deveria colocar o pé para frente? Quem deveria falar assim, vocês estão mexendo comigo, rapaz. Saul deveria chegar e falar assim, eu vou lutar, eu sou o rei, eu sou ungido, eu sou o representante de Israel. E o texto diz bem claro, que Saul ficou desesperado. Mas não apenas Saul, mas todo Israel. Por quê? Porque se você está acompanhando o pensamento do autor, no verso, lá atrás, antes, no capítulo 16, ele começa a dizer assim, no verso 7, não considerem sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei, Saul. Deus falando sobre Saul. O Senhor não vê como um homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O texto da batalha de Golias e Davi não tem nada a ver com a batalha em si,
mas um contraste do autor mostrando os representantes que Israel tinha e o movimento de virada que Deus estava fazendo. Ou seja, haviam dois representantes já aqui na história, Golias e Saul. Mas o mais importante que você precisa perceber é que eles não estão em lados opostos. Veja só, aqui nos próximos versos, no verso 12, aonde ele apresenta mais um. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Ficou lá em casa. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também um queijinho mineiro ao comandante da tropa deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra o filisteu. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável por tudo ali, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas quem o vencer. Armas. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Mais armas. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, tipo João assim, ouviu Davi com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. A palavra, então, é a palavra contraste. Ou seja, o autor do texto está trabalhando os contrastes da aparência entre os dois ungidos do Senhor, Saul e Davi. Golias, então, não é personagem principal, ele é coadjuvante para ressaltar a forma que Davi enxergava o mundo. Ou seja, Saul enxergava o mundo. Saul, então, ele é ressaltado pela cosmovisão, pelo olhar que Golias tinha, porque Saul era um rei segundo as nações. Então Saul enxergava o seu reinado e Israel segundo os próprios filisteus enxergavam. Então ele estava com medo porque, ao medir as armas, os filisteus eram muito maiores. Portanto, o texto deixa isso muito claro. O quanto que Saul enxergava essa guerra com medo.
E ele usa uma arma que todo mundo aqui sabe usar muito bem, não é verdade? Ele usa o poder. Ele era o rei. Falou assim, olha, já que eu sou um covarde, e eu não vou lá para deixar Israel sofrer, eu vou aqui dar uma recompensa. Engraçado, né? Estamos vendo uma possível tentativa de votação da reforma tributária no Brasil. E quem é da área de serviço, né? Se tivesse nesse momento, você, eu quero! Porque provavelmente quem presta serviço vai ter uma carga muito maior agora aqui no Brasil. Isso dá um pouco do tamanho do poder que Saul coloca para tentar, quem sabe, algum doido, algum maluco do seu exército, assim, não, eu vou lá. Isso mostra muito algo que nós precisamos parar aqui diante desse texto e analisar a nossa maneira de enxergar o mundo e o mundo com Deus. Porque, infelizmente, eu sou novo, mas eu já sou velho de igreja. E nós julgamos muitas igrejas e a sua saúde pela aparência. Entrou aqui hoje ali, tá cheio, hein? Deve ser boa a igreja. O louvor é fino, hein? Tocou super bem, entrou nas notas ali, saiu, desceu, foi lá, beleza. Deve ser bom a igreja. Ar-condicionado, lugar para as crianças, é perto da minha casa. Todas essas coisas, no nosso imaginário religioso, são provavelmente as primeiras pautas que nós vamos escolher uma igreja. Mas todas essas coisas são pautas ou visões, parâmetros de quem enxerga o mundo como Saul enxergava. Quem quer Deus para os sucessos e as aparências de serem iguais às outras nações. Sabe qual que é o nosso maior problema? E aqui eu faço um recorte a Belvedere e Nova Lima. Nós estamos diante de dos bairros que tem no Brasil inteiro uma das maiores renda per capita do Brasil. É aqui. Então, eu sei com quem eu estou provavelmente falando. E o tanto que essas palavras mexem com todos nós. Portanto, o maior problema de uma igreja não ser saudável hoje no mundo evangélico é porque nós queremos que Deus nos abençoe segundo os parâmetros de um rei como Saul. É o Deus para minha casa, meu carro, minha família e minhas férias. É o Deus para minha prosperidade, é o Deus para o meu sucesso, é o Deus para os meus sonhos. E ouvir a voz de Deus, eu só ouço se for uma palavra positiva para mim. O texto está escancarando que os reis de Israel têm uma cosmovisão diferente e um olhar para Israel de maneira totalmente diferente. O texto já disse que Davi era pastor de ovelhas, e isso é um ponto importante no texto. Porque o autor do texto tem o cuidado de falar que Davi deixou com alguém as suas ovelhas, demonstrando que Davi não era um chefe desleixado. Ele pensava no seu cargo, na sua unção, em tudo aquilo que ele tinha. Ele não pensava a partir de si mesmo, mas ele tinha cuidado. E ele então teve o cuidado de, ao fazer uma segunda tarefa, ele deixar tudo organizado para trás. Portanto, as armas estão postas, os representantes estão postos, Saul e Davi. E Golias é apenas um contraste. É apenas um reforço, de visão.
ele é um coadjuvante do autor do texto. E por isso, ao ler a história, você não pode se enxergar como Davi. Essa história jamais pode ser pregada como alguém que fala assim, como Davi, você vai vencer, você vai... Então, peraí. Porque você fere os pressupostos do autor, os contrastes do autor. Você fere o conteúdo. Isso não pode ser feito. Mas, então, deixa eu te apresentar mais uma palavrinha para que eu possa, então, fechar esse texto com uma aplicação pertinente. Verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Falou, opa, tem um doido aí? Manda chamar, ué. Manda chamar o doido. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, e leva as ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Preste bem atenção nesse verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Pausa aqui. A primeira ação de Saul foi medo e oferta. Oferta de dinheiro, oferta da própria filha e oferta de estar assentado à sua mesa para sempre. A primeira ação de Davi foi contar como que ele enxerga o mundo. De trás das malhadas. Ele fala assim, quando uma ovelha é tomada por animais ferozes, eu não tenho medo de enfrentá-las e morrer. Saulzinho. Eu vou lá e dar-lhe bicuda na cara do cão, né? Eu pego, eu luto, eu vou. E o mais importante no 37, que mostra a diferença da visão de mundo, da visão da batalha. O Senhor me deu o urso e o leão e me dará o incircunciso. A palavra incircunciso, para nós, talvez, ela tenha pouca relevância cultural, mas nesse texto é preponderante. A palavra incircunciso lembra que as nações vizinhas a Israel não tinham um sinal do pacto. Que Deus é um Deus de pactos. A circuncisão era uma forma visual, pedagógica, que Deus estipulou aos israelitas de dizer que Deus os separou para uma outra visão e para um outro reino. Deus os separou para si. E que eles eram diferentes das outras nações. Portanto, quando Davi usa a palavra incircunciso, mostra que Davi, diferente de Saul, ele não enxergava qualquer poder, beleza em outras nações, porque ele estava maravilhado pela beleza do seu Deus de pactos. Portanto, ele desafia, e o seu olhar é falar assim, cara, esse cara não tem o que nós temos. E o que nós temos? Nós temos o Deus. E o texto segue então, verso 38. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Tipo assim, né? Vai lá. Saul vestiu
Davi, com sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Pronto, parei o texto. O que o autor está falando? Saul falou assim, Davi, vem cá, eu tenho uma armadura para você tentar fazer frente com a armadura de Golias narrada no texto. Olha, gente, o tanto que o texto está ressaltando as visões de mundo, a forma de enxergar a batalha. Ou seja, Saul estava querendo impor sobre Davi o seu jeito de ver a guerra. E o que então o texto ressalta? Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado e foi ao riacho e pegou 5 pedras, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua atiradeira na mão, aproximou-se. A última palavra é a palavra coragem. O texto está demonstrando que Davi tem uma coragem diferente da coragem bélica das guerras. E sobre isso é interessante ressaltar que no nosso mundo de hoje, muitas vezes nós estamos à procura da religião, do misticismo, das ideologias, para termos autoafirmação, para recebermos uma identidade. Porque nós vivemos na pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é o quê? Tira-se qualquer solidez do chão. Não existe verdade. Cada um dá seu jeito e o que for bom para você é a sua verdade. Como diz a profeta Katy Perry, né? Beijei uma mulher e gostei. Isso se torna verdade para ela. Então ela entra nessa tribo. Ou seja, diante disso, nós vivemos em um mundo onde as armas denotam identidade. Sou um advogado tributário, sou um médico cardiologista, sou um pai de 3 filhos, sou um pastor evangélico, sou isso, sou aquilo, sou empresário, sou uma mulher de negócio. Saul, é você? A coragem de Davi está posta não a partir das suas armas, mas a partir do seu relacionamento. E faz-o enxergar a batalha com um olhar contracultural do próprio povo de Israel. Quem é esse que desafia o Deus vivo? Eu vou lá. Eu vou lá não porque eu sou autoconfiante, não porque eu sou bom, não porque eu tenho as armas necessárias. Eu vou lá porque eu sou um representante de Deus. Davi nos mostra que diante de um mundo polarizado, bélico, onde existem guerras de verdades e tantas coisas, nós precisamos passar a enxergar a vida primeiramente naquilo que a Luzeiro tem como sua primeira essência: relacionamento com Deus. Porque somente se você voltar a ouvir a voz de Deus anteriormente à concepção da sua própria vida, você terá a chance de não cair em ser um evangélico querendo os sonhos do mundo não evangélico. Esse é o nosso grande problema. E muitas pessoas querem e lotam as igrejas evangélicas. Encontram pastores com o coração de Saul e vão então constituir de processos, ferramentas, de prédios, de músicos, de mensagens, somente para constituir uma nação segundo o olhar de Saul, que é o mesmo de Golias. A palavra coragem aqui, ela não tem a ver com uma elevada autoestima sobre você mesmo, e nem a uma supressão do seu medo. O Evangelho, o Deus de Israel, o relacionamento com o Deus de Israel, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não te diz para você não sofrer, para você não chorar, para você não ter medo.
para você calar tudo. Eu lembro. Ih, minha mãe está aí hoje, não dá para dar exemplo dela, né? Mas está aqui, né? Eu te amo, tá, mãe? Eu sempre que o João me batia, né? Tava para piorar a história. Ou a gente fazia muita bagunça, porque, irmão, hoje nós somos pastor, mas a gente era da pele do capeta, né? O negócio era difícil lá em casa. O choro, engole o choro, menino! Engole o choro! Ou seja, suprime a sua emoção. É óbvio que ela não tinha nem noção do que ela estava ali fazendo, até porque lá em casa, de vez em quando, rola a mesma coisa, mas tudo bem, né? Ou seja, a gente precisa entender que tentar suprimir a realidade dentro de nós com uma mensagem de autoajuda, autoestima, é querer que o Deus de Israel nos dê ferramentas que Ele não nos chamou a ter. Davi, ele não tem necessidade de suprimir qualquer coisa e nem de se autoafirmar. Ele tem a necessidade de afirmar quem Deus é. Mover no movimento de Deus. Portanto, eu faço essa pergunta. Pipe, se você falou que nesse texto a gente não pode ser Davi, quem nós somos? Quem nós somos, então, no texto? Nós somos a nação de Israel. Porque nós temos os representantes. E o resultado da guerra nos faria escravos. E uma das coisas mais lindas que Davi prefigura é que o verdadeiro pastor guerreiro que nos une aqui é filho de Davi. E o texto não está apenas falando de Davi, mas do Deus de Davi. E uma das coisas mais lindas, então, é que o texto usa para falar a palavra guerreiro, o grego arquegos, que é o campeão. Golias era o campeão. Ele era o guerreiro campeão. Saul era o rei das aparências e Deus levanta um novo rei, um novo guerreiro, um guerreiro pastor. Por que pastor aqui é tão importante para nós? Porque por todo o texto ele vai sublinhar o cuidado que Davi tinha com as pessoas que ele representava. Saul não pensou em Israel, ele pensou no seu, em livrar a sua pele, em manter o seu reino, em manter a sua posição, em manter o seu poder. Davi, primeiro, colocou um ajudante para cuidar as ovelhinhas do pai. Ao chegar na guerra, ele demonstra um relacionamento com Deus a partir da sua profissão de pastor. E agora ele se apresenta como um pastor guerreiro, porque Deus está se movendo para livrar Israel. No mundo de individualidades, de impérios de poder, o Evangelho nos desafia a pensar a vida em comunidade. Davi, se você ler o resto aqui do livro, ele não tomou o reinado à força, ele esperou Deus tirar Saul. Depois que Saul morreu, que Davi foi rei. Sabe por quê? Porque Davi não se identifica com nem mesmo a unção que recebera de Deus. Ele só sabe lutar a partir de uma coisa: das promessas, do movimento de Deus. Portanto, nós temos um campeão. Campeão que não lutou diante do exército romano e dos religiosos judeus com as mesmas armas.
Um campeão que não usou o fato de ser igual a Deus, igual Paulo fala. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que deveria se apegar. Ou seja, Jesus não zombou da nossa cara, não tirou onda que ele era Deus. Ele é Deus. Ou seja, ele tinha poder para falar assim, Pararatimbum, acabou. Não. As armas são diferentes. É por isso que eu fico tão receoso de ver irmãos e irmãs gambando política partidária dentro da igreja. Sabe por quê? Porque é lutar com as mesmas armas que Saul. As armas de Davi são uma terceira via. Porque se você for na primeira ação de reinado de Davi, no segundo livro a Samuel, a primeira coisa que Davi faz quando Saul morre, não é dar uma festa no AP. Não é falar assim, chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Não. Davi lamenta a morte de Saul. Davi chora a morte do rei. Davi chora por Israel, que perdeu um rei. É engraçado que nós deveríamos chorar mais diante de um mundo tão fragmentado e não escolher um lado armado para guerrear. Porque o nosso campeão, a sua arma, era um poder escondido na loucura da cruz, na vergonha da cruz. Enquanto os romanos zombavam, os religiosos gritavam, se tu és o Filho de Deus, desce daí, cara. Jesus, em Lucas, ali diz, Lucas 23, ao ver todo mundo zombando dele, ali achando que tinham usado as armas e que Jesus não foi páreo às armas deste mundo, Jesus olha, crucificado entre dois ladrões, Jesus ora a Deus. Qual foi o conteúdo da sua prece? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, para encerrar, lerei a batalha final. Verso 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que venha a mim com pedras e paus? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estavam ali saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu,
pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e, guardando as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? O texto encerra os próximos versos, mostrando que mesmo com tudo aquilo, Saul continuava enxergando a vida segundo poder. Quem é o pai? Vamos nos aliançar a esse novo guerreiro. Deixa eu trazer ele para perto. E o que Davi faz? Serve o rei. Uma das coisas que nós precisamos entender que uma igreja saudável é justamente essa igreja que entende as suas armas. As armas de um cristão não podem passar primeiramente pelo poder financeiro, poder político, poder social, poder intelectual. Porque somente quando todas essas coisas se dobrarem diante de Deus e reconhecerem que são dádivas de Deus, é que o poder se transforma em serviço. E é justamente, vamos ver, a pregação resumiu as 3 essências da igreja de vocês. Unidade com Deus, relacionamento, serviço. Vocês querem lutar com quais armas ao próximo ano? Eu oro a Deus, como igreja, nós possamos escolher as armas de Jesus. As armas que subvertem todas as armas que trazem morte. Porque a morte morreu na morte de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que nós temos de agora poder celebrar o campeão, o verdadeiro pastor guerreiro. E como bom pastor, entregou sua vida pelas ovelhas. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que vieram aqui hoje ouvir essa palavra. Que a palavra do Senhor caia num terreno fértil e produza uma reflexão para que a Luzeiro continue a iluminar essa região de Belo Horizonte e aonde a sua luz chegar. Eu oro em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse: Amém. Amém.